Olá, amigas, olá, amigos do A Caminho da Luz. Eu sou Ivan César e vim atender ao gentil convite do nosso André para fazer essa palestra, dessa vez virtual, né, já que é o que nos é permitido nessa época de pandemia, o que nos é orientado nessa ideia de ficarmos em casa, mas também não podemos deixar de fazer os nossos trabalhos doutrinários, nossos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. Então, estamos distantes na ideia física, mas continuaremos próximos nos nossos ideais, nos nossos trabalhos, nesse contato com certeza vibratório que estamos nós envolvidos nesse instante. Bom, o trabalho de hoje, o convite para o trabalho de hoje é para falar de uma das personagens mais importantes do Evangelho, uma das personagens mais importantes do Novo Testamento, e eu diria até que é uma personagem de importância fundamental, porque se não fosse por ela, acho que nenhum de nós estaríamos aqui nesse instante com essa direção religiosa baseada no cristianismo. A nossa personagem de hoje é Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E é uma personagem muito interessante, porque nos evangelhos canônicos, nos 4 evangelhos oficiais, nós vamos ouvir sim falar em Maria, mas no meu modo de ver, em uma quantidade de vezes muito aquém do que parece ter sido, do que os indícios mostram e parece ter sido a importância do papel dessa mulher, não apenas para a vida do seu filho, de um dos seus filhos, Jesus, mas para a continuidade das ideias de Jesus depois que ele é assassinado, depois que ele é crucificado. Então Maria, ela tem uma importância tão grande que talvez até merecesse um evangelho específico para ela, com tudo o que passou, com todas as dificuldades que teve, mas que como nós estamos buscando, ela teve a sua vitória íntima. Parafraseando Jesus, é como se Maria também tivesse vencido o mundo, como Jesus disse que assim com ele aconteceu. Mas quem era, quem foi essa mulher? Quem foi Maria? Todas as vezes que todas as vezes que sou solicitado a falar sobre Maria de Nazaré, ou que vejo alguém falar sobre Maria de Nazaré, de imediato me vem aquela imagem que ficou conhecida entre nós espíritas como sendo a imagem do rosto de Maria. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu também vi aquela imagem, tive acesso àquela imagem, mas como eu procuro observar os fatos da vida, a história, não apenas por um ângulo só, eu procuro observar por outros ângulos distintos, eu não sei se aquela imagem é muito condizente com as mulheres daquela região, né, do Oriente Médio, porque a Maria que nos foi apresentada, ela tem os cabelos muito louros, os olhos muito azuis, a pele muito clara, a pele muito branca. E se nós olharmos a região do Oriente Médio, nos dias de hoje, 2000 anos depois, dificilmente vamos encontrar alguém com essas características. Mas isso para falar apenas de uma questão do biotipo, né? Daquilo que nós estamos observando, ou do fenótipo, como é melhor aplicado o termo. O fato é que temos pouquíssimas informações de quem foi aquela jovem, aquela moça. Sabemos que ela foi prima de Isabel, né? Pelo menos é o que está narrado nos textos evangélicos, e não há assim
nenhuma informação histórica que desminta essa informação. Isabel, a mãe de João Batista, né? Sabemos que elas eram primas, mas nada além disso, que ali também havia uma amizade muito grande, havia confidências e trocas de confidências entre as duas, como é natural que aconteça com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas. Aí já começamos a ter algumas, eu diria, visões diferentes a respeito do que começa, a respeito das informações que começam a chegar a partir de agora. Porque sabemos que Maria foi casada com José, o pai de Jesus, José, o carpinteiro. E ficou por isso mesmo. Porque os evangelhos nos falam sobre o nascimento de Jesus, né? Que Jesus teria nascido a partir de uma... Jesus teria nascido no decorrer de uma fuga que teria sido originada pelo início de um recenseamento, de uma pesquisa do Império Romano, ordenada por Herodes, para que soubesse ali na região onde teriam crianças recém-nascidas ou mulheres grávidas, porque a notícia que havia chegado a Herodes era de que o Salvador estava chegando. Então, a história oficial conta que Herodes, com medo de perder o seu poder, ele manda fazer um recenseamento com a ideia de matar todas as crianças recém-nascidas, de sequestrar e, enfim, para dar o fim que nós já podemos imaginar, e as mulheres grávidas também. Então, José e Maria fogem de Nazaré para Belém. Se observarmos o mapa da região, a primeira dificuldade que vamos ter é de localizar Nazaré. Porque Nazaré não era uma cidade. Nazaré era um lugarejo, um vilarejo, que até pouco tempo atrás, se a gente for comparar com 2000 anos, né? Mas até antes do cristianismo, Nazaré não estava no mapa, não aparecia no mapa. Um local muito pobre, de pessoas sem recursos. E aí, nessa fuga, eles partem para Belém, 100 e tantos quilômetros de distância de Nazaré. É interessante porque aquela ocasião, aquela época, toda criança que nascia, ela era conhecida normalmente de duas formas. Ou pelo nome do pai. Se o pai de Jesus era José, o nome de Jesus então deveria ser, se fosse utilizado essa ideia do nome do pai, o nome de Jesus seria Jesus Bar José. Bar significa filho. Jesus, filho de José. Ou o nome da cidade, do local onde nasceu. Então, Jesus fica conhecido como Jesus de Nazaré, como a própria Maria de Nazaré, como a outra, Maria de Magdala. Mas a história conta que Jesus nasceu em Belém. E por que o nome dele não é Jesus de Belém? É só para a gente refletir. Então a história conta que Maria, a Virgem Maria, ela dá à luz ao nosso Salvador. Aí vamos nas questões orgânicas e divinas voltadas ao nascimento de uma criança. Por que eu falo divinas? Por dois motivos. Porque todo parto é divino. O nascimento de uma criança, na minha opinião, é aquele momento onde nós, principalmente as mulheres, elas se colocam efetivamente como co-criadoras, como auxiliares de Deus. E falo divino por um outro motivo também. Os cristãos, de maneira geral, atribuem a Maria o nascimento de Jesus, aliás, a fecundação de Jesus como obra do Divino Espírito Santo. Nós espíritas,
que conhecemos, ou pelo menos já deveríamos conhecer, a ideia das leis de Deus, que não privilegia ninguém. O que vale para um, vale para todos. Nós já deveríamos ter um pouco mais de tranquilidade para falar nesse assunto, porque não há meio, não existe meio, principalmente naquela época. Hoje há aí as fertilizações in vitro, essas coisas todas, mas 2000 anos atrás, a única forma de uma mulher engravidar era pelas relações sexuais. Mas o cristianismo iniciante, para dar a Maria a ideia da pureza, como se o sexo fosse algo sujo, começa a tratar como Virgem Maria. Jesus nasceu exatamente da mesma forma como todos nós nascemos. Não houve diferença. Porque se assim houvesse, Deus estaria privilegiando alguém. Então essa ideia da justiça divina, ela já cairia por terra. Já desceria morro abaixo e a gente nunca mais ia encontrar. E não apenas isso. Maria não foi mãe apenas de Jesus. Maria teve vários outros filhos e filhas. Inclusive, os evangelhos falam sobre isso. Nos evangelhos nós temos as citações de Tiago, de José e de Simão de Judas, todos irmãos de Jesus. E as filhas, infelizmente, não há registro dos nomes, mas se há registro da existência delas. Não há qualquer vestígio nos evangelhos canônicos e, além deles, nos textos históricos dos historiadores da época e nos historiadores da atualidade, de que esses irmãos de Jesus tenham sido filhos apenas de José, de um outro casamento que teve antes de Maria. Não há qualquer registro apontando para esta hipótese. Hipótese esta que é muito difundida entre os cristãos. Razões para isso? Cada um que explique a sua maneira. Então, inclusive nos evangelhos e no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem dar uma olhada lá no capítulo Estranha Moral. Lembram daquela história onde Jesus estava sentado na casa de um dos seus apóstolos e aquela casa toda tomada de gente, gente dentro, gente do lado de fora, gente pela janela, pela porta. De repente começa a chegar um grupo de pessoas, alguém corre e avisa ele: Jesus, estão aí a sua mãe e os seus irmãos. Querem prova maior que isso? Isso é um texto evangélico, não é um texto histórico. Aliás, não é um texto de um historiador, de um antropólogo. É um texto dos evangelhos. Mas por que o incômodo? Qual é a dificuldade? É porque nos chamados atavismos morais, algumas pessoas precisam, para dar um pouco mais de força à sua fé, colocar uma pessoa, aquela pessoa a quem deposita a sua fé, em um local de destaque inalcançável para a maioria. E aí parece que a fé ela passa a ser mais rígida, mais forte, mais bem alicerçada. Maria era uma mulher como tantas outras que nós conhecemos. Todas as vezes que eu relembro essas histórias de Maria, de imediato, eu sou transportado a essas cidades, a esses lugarejos do nosso sertão. As cidades que sofrem com abastecimento de água pela escassez das chuvas, o que não era muito a realidade de Nazaré. Chovia pouco, mas chovia de maneira que dava ali para eles terem uma atividade de agricultura, por exemplo. Já repararam essas mulheres do interior, com aquela expressão sofrida, vivendo ali de uma atividade de
pastoreio quando consegue, ou de uma agricultura de subsistência, comendo apenas aquilo que colhem, aquilo que plantam. Quando não consegue colher nada, se alimenta de palma, aquele cacto espinhento. Cheias de filhos e filhas. Eu vejo Maria. Eu vejo Maria nessas características. E essas mulheres do nosso sertão, elas se tornam mulheres cada vez mais fortes, justamente por não desistirem da vida, assim como Maria fez. Como mãe de Jesus, como outras mães fazem do mesmo jeito, Maria se tornou uma seguidora do seu filho. Mas nesse caso não era um filho daqueles que muitas vezes nós vemos por aí, dão um trabalho danado sem querer ouvir conselhos, desobedecendo aquilo. Não, Maria se torna seguidora de Jesus por reconhecer nele um enviado mais evoluído de Deus na Terra. Como nós reconhecemos. E ela, no seu papel de mãe, ela acompanha sempre que possível todos os passos do seu filho. E todas as vezes eu acho importante a gente fazer essa alteração de programação mental em relação ao Evangelho, porque quando eu falo das ocasiões de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus, das curas de Jesus, é muito comum se falar, e Jesus ia com os seus. E quando fala com os seus, normalmente nós somos levados a pensar apenas naqueles 12. Não, gente. Jesus andava com muita gente ao redor dele, muita gente à sua volta. Há relatos históricos de que nos primeiros anos do seu perambular por aquela região, rapidamente tinha pelo menos 40 pessoas ali ao seu lado, inclusive a sua mãe, Maria. Então ela acompanhou tudo. José some na história. Imagina-se que José tenha morrido pouco tempo depois de Jesus nascer. Logo depois dos relatos da infância de Jesus, José morre, José some. Então imagina-se que ele tenha morrido. E aí fica Maria, alguns dos filhos, dos seus filhos, dos irmãos de Jesus, esses que falei o nome aqui agora, Tiago, José, Simão, Judas, todos acompanhando o mestre. Tiago era o mais conhecido, inclusive Tiago é quem dá prosseguimento. É um dos, melhor dizendo, que dá prosseguimento ao cristianismo depois da partida de Jesus. E é interessante que se nós pegarmos alguns textos cristãos, textos católicos cristãos, num passe de... E espíritas, inclusive, tem livro espírita que repete a mesma história. Num passe de mágica, Tiago deixa de ser irmão de Jesus e passa a ser primo de Jesus. Ou seja, mantenha intacta a pureza, vou colocar aspas aqui, a pureza virginal de Maria. Eu realmente gostaria de entender onde está o demérito nisso. Vejam como nós ainda estamos presos em conceitos que não fazem o menor sentido. Como seguidora de Jesus, ela acompanha do início ao fim. Não apenas a propagação daquelas ideias que Jesus trazia, que Jesus trouxe, mas tudo o que aconteceu, o que foi contado e o que não foi contado, todos os bastidores. Eu imagino o sofrimento de uma mãe que vê o filho de uma hora para outra, se é que a gente pode falar assim, passar de alguém idolatrado para alguém acusado. Então, essa mulher, ela apresenta uma força que isso sim a faz especial, porque não é uma força comum. A força que Maria apresenta é a força da certeza de que algo de muito importante para a humanidade estava acontecendo ali.
Certamente ela não sabia, ela não fazia ideia de que a história passaria a ser dividida em antes e depois de um dos filhos dela. Mas ela tinha certeza, aí eu não tenho a menor dúvida, de que a história da humanidade mudaria depois da passagem daquele homem. Então, Maria era uma mulher como todas essas que nós conhecemos. Veja o que foi o primeiro milagre de Jesus. Aí nós logo vamos lembrar, mas foi nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Ok, tudo bem, essa é a história superficial. Mas nós já nos aprofundamos nessa história? Nós já nos aprofundamos nesse relato do primeiro milagre? Porque não era um casamento qualquer, era um casamento de alguns familiares de Maria, alguns primos de Maria de outra cidade, que Jesus não ia. E ela insistiu para que ele fosse. Olha o papel da mãe. Porque muitas vezes o filho não quer ir para algum lugar, não quer fazer. Não, a gente vai nem que seja por educação. E lá foi Jesus. Chegando lá, não sei se eles, os noivos, né? Não sei se eles não tinham muita ideia de convidados, de quem convidou, terminaram perdendo as contas. O vinho acabou. E a única bebida daquela época, exceção feita, obviamente, a água, para as festividades era vinho. Jesus não se levanta para ajudar ninguém, não. Quem chega para ele para contar toda a história do que estava acontecendo e para evitar que um desastre acontecesse no casamento daquele pessoal é Maria. Sabe quando você está num aniversário? E aí, no seu aniversário, tem lá água de coco, refrigerante e tal, e de repente acaba o refrigerante. Mas a festa mal chegou na metade. E alguém vai ter que sair para ajudar aí, para dar um jeito. Aí um fica de cá, o outro fica de lá, não, você vai, deixa que eu vou, e não vai ninguém. Reparem se não é uma mulher que chega para dizer assim, vambora gente, cadê? Vambora, me dá aí o dinheiro que é para a gente resolver isso. Assim foi com Maria e com Jesus. E ele ainda diz a ela, ainda não é a minha hora, mas toda mãe tem as suas estratégias para conseguir o que quer do filho. E Maria lança ali uma argumentação que Jesus, aí na minha interpretação, um pouco contrariado, vai lá e resolve o problema. Resolve o problema não de qualquer jeito, como um filho mal criado pode fazer. Ele resolve o problema transformando água em muito vinho, e não um vinho qualquer, o melhor vinho. Que causa estranheza, inclusive, aos convidados, porque normalmente você serviria o melhor vinho antes, e quando o pessoal já estivesse um pouco mais para lá do que para cá, e bota um vinho qualquer, um vinho ruim. Nesse caso foi o contrário. Começaram pelo vinho ruim, e depois veio o vinho de Jesus, a pedido de Maria. Eu tenho uma teoria que é aquela frase cristã que diz assim, peça à mãe que o filho atende, ela surge dessa ocasião. É uma teoria minha, não sei de onde ela surge, não sei nem se essa frase é verdadeira, mas acho eu, internalizei que ela surge dessa ocasião. Ainda no nascimento, Jesus nasce numa manjedoura. Aqui ressalvas feitas às possibilidades históricas. Imagina uma mãe, coitada, vendo ali uma criança recém-nascida, acabando de sair do seu ventre e não podendo envolver em algum pedaço de pano, alguma coisa. Enfim. Essa mulher, ela termina lutando sozinha para que o seu filho pudesse escapar da condenação. Eu não sei se vocês viram, tem alguns anos isso. Virou matéria nacional, vários meios de comunicação apresentaram esse vídeo, mas ele me marcou muito.
Um jovem, um rapaz de 20 e poucos anos, ele, em um assalto, ele matou um outro rapaz, mais ou menos da mesma idade que ele. Toda aquela confusão, como nós podemos imaginar, e esse assassino foi preso. Sabendo da prisão, aliás, confirmada a prisão do assassino, a polícia foi atrás da única pessoa que poderia prestar a queixa, além de servir como testemunha ocular do fato, do que aconteceu, que era a mãe do rapaz assassinado. E lá foi ela para a delegacia, e é impressionante como essas coisas acontecem, porque a mulher a mulher está na delegacia, o homicida ainda não tinha chegado, estava sendo levado, mas um mundo de repórteres já estavam lá. Repórteres desses programas que gostam de exibir a tragédia do dia a dia. E o rapaz é colocado na frente da mãe, da mulher. E quando todos imaginavam que ela fosse ali agredir o rapaz fisicamente, né, fosse dar um tapa, fazer alguma coisa assim, que ela fosse dizer palavras mais duras, esses pedidos de justiça, que são lícitos e até esperados nesse tipo de situação, ela simplesmente levanta a mão e toca o rosto do rapaz, como uma mãe tocaria o rosto do filho. E ela diz mais ou menos assim: eu te perdoo. Você vai pagar pelo crime que cometeu. Porque nenhum ser humano pode tirar a vida do outro. Mas eu te perdoo. Você poderia ser meu filho. Você tem idade para ser meu filho. Mas essa culpa do meu não perdão você não precisa carregar. Você está perdoado. Eu só espero que você não repita mais isso. É nítido, como todos os repórteres que estavam ali como abutres, tal qual abutres, eles dão aquela arrefecida no ímpeto de vingança e a mulher dá uma lição, não apenas no homicida, mas em todos eles que ali estavam, inclusive nos policiais que não deveriam ter permitido aquele circo. Toda vez que eu lembro desse fato, toda vez que eu recordo as histórias de Jesus, é como se estivesse vendo Maria de Nazaré ali representada. Porque a luta de Maria sozinha no Calvário do seu filho. Porque o Calvário, o caminho penitencial para o Monte do Crânio, Calvário significa Monte do Crânio, é como se fosse uma espécie de corredor da morte das penitenciárias lá dos Estados Unidos. O condenado, ele caminhava, fazia todo aquele percurso, toda aquela via crucis, como uma espécie de troféu sendo exibido pelas autoridades policiais, naquela ocasião, o Império Romano, para que ele servisse de exemplo e mais ninguém ousasse fazer o que ele havia feito. E o que é que Jesus fez mesmo? E Maria acompanhando tudo aquilo. E com um detalhe, a ideia de que o condenado tinha que carregar a sua própria estaca onde seria pregado, ela não é falsa, não. Ela faz parte da história. Então Jesus estava carregando uma tora enorme, onde ele mais tarde seria pregado. E os discípulos, aqueles que Jesus escolheu
para estar ao seu lado, bebendo direto da fonte, para mais tarde colocar em prática. Covardes. Desapareceram todos. Os 11, porque um nós já sabemos que havia cometido suicídio. O único que depois que Jesus é colocado no local onde ali desencarnaria, aparece é João, o chamado discípulo amado, o mais novo deles. Maria de Nazaré estava em presença de João e de Maria Madalena. E chorava como qualquer mãe choraria. E como qualquer mãe muitas vezes chora nos dias de hoje com toda essa criminalidade que a gente vê. Jesus estava sendo crucificado, estava sendo assassinado pelo Estado romano, por ser, no dizer daquela época, um lestai. Lestai significa bandido. Mas bandido, para o Império Romano, não era apenas aquela pessoa que afanava o que fosse de quem quer que seja, não. Bandido era todo aquele que fizesse algo ou que induzisse pessoas a fazerem algo contrário ao Império Romano. E foi o que Jesus fez na interpretação deles. Sobre a cabeça do condenado sempre havia uma placa. E o que era escrito nessa placa? O crime que o condenado cometeu. Aí, sobre a cabeça de Jesus, tem aquela placa que nós conhecemos. Está escrito lá as letras I-N-E-I. I-N-R-I. Jesus Nazaré Rex Jerusalém. Jesus de Nazaré, rei em Jerusalém. Aquela era a sua pena de morte. Não à toa Pilatos pergunta: és tu rei dos judeus? E Jesus diz a ele: tu dizes, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Por que nós achamos que Jesus crucificado estava ao lado de outros dois bandidos? Está lá no Evangelho. O bom bandido, Dimas, que é o que se arrepende, apenas não se arrepende, como desafia Jesus. Mas você não disse que é filho de Deus? Você não disse que pode isso, que pode aquilo? Por que você não desce daí? Imaginem uma mãe assistindo a essa cena. Imaginem uma mãe vendo esse sofrimento agonizante do seu filho, que tem uma lança cravada no seu tórax, que quando pede água para matar a sua sede, recebe uma esponja embebida em vinagre, mas que ainda assim olha para aquela mulher e diz: mãe, eis aí o teu filho, se referindo a João. Como assim, eis aí o teu filho? É a vida espiritual, as relações de ontem que repercutem no hoje. Além do papel social que aquela mulher teria mais à frente com aquele jovem rapaz. Quando se dispersaram após a morte de Jesus, os discípulos, e foram cada qual para o seu canto, para levar adiante a mensagem do Mestre. Tempos depois, Maria de Nazaré e João, o evangelista, eles fixam, se podemos usar esse termo, residência na cidade de Éfeso. E lá passam, que era uma cidade um pouco mais amena em relação às questões de toda aquela confusão política, aquelas coisas todas.
as perseguições, as mortes, as lutas entre judeus, romanos, gregos, era uma confusão danada. E em Éfeso eles tinham um pouco mais de tranquilidade. E lá as pessoas eram mais receptivas à mensagem cristã que eles estavam levando. E dizem os relatos que Maria permanece lá até o último dia, o seu último suspiro. Quando, nas palavras de Emmanuel, no livro Boa Nova, o próprio Jesus é quem vem buscar a sua mãe para o plano espiritual. A ideia não é fazer uma análise nesse trabalho apenas e meramente religiosa a respeito de Maria de Nazaré. A minha ideia era trazer reflexões, humanizando Maria, porque é humanizando essas figuras, Maria, Jesus e outras tantas, que nós, no meu modo de ver, podemos alcançar com um pouco mais de realidade o tamanho espiritual desses seres. Porque quando se diz, por exemplo, que Jesus já sabia de tudo, Jesus não sofreu nada porque Jesus era um corpo fluídico, não, Jesus era um corpo de carne e osso, como eu sou, como vocês são. E sendo de carne e osso, passar por aquilo que ele passou, quem de nós aqui passaria por 1/10? Maria, sendo de carne, de osso, de emoções, de sentimentos e de maternidade, passou por tudo aquilo em honra não apenas dela própria, mas também de Deus e do seu próprio Filho. Quantas passariam? Várias. Talvez não a ponto de seguirem levando a mensagem que aprendeu enquanto estava ao lado do seu filho amado. Mas ela seguiu. Seguiu e se tornou uma grande divulgadora do cristianismo para a história. Então, Maria, são vocês, mulheres, as Marias, que estão aí do outro lado da tela. São essas sertanejas que falei agora há pouco, que vivem com tão pouco, mas tão pouco, que talvez nós não conseguíssemos sobreviver. E que de alguma maneira elas têm uma fé no futuro tão grande que não sucumbe às misérias da vida. À medida que nós, muitas vezes, abastados no nosso mundo material, na primeira dificuldade já queremos desistir. Aí cabe a frase de Euclides da Cunha, quando ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não se enganem, não. O nosso clima semiárido é muito parecido com o clima daquela região do Oriente Médio, onde não apenas Jesus faz o seu apostolado, mas a sua mãe, Maria de Nazaré, não apenas acompanha, como dá continuidade, e ainda cuidando de tantos filhos. Se isso não é ser uma heroína, eu não sei mais o que é, não. Louvemos, sim, a figura de Maria de Nazaré. Não apenas por ser a mãe de Jesus, mas por ser a mulher que foi, abandonando a sua própria vida dos afazeres do lar, das conversações com a sua prima Isabel, que também teve o filho assassinado,
para seguir no caminho de luz, no caminho de paz, que o seu Filho amado, que o seu Filho querido veio trazer para a humanidade. Não sei se Maria é santíssima, como os nossos irmãos católicos dizem, ou melhor, admitem. Mas Maria, com toda certeza, é um espírito de patamar espiritual tão alto que, se ela não estiver ao lado de Jesus na construção na construção dos mundos, na organização do nosso universo, é capaz até dela já estar além. Porque precisa ser um espírito de luz para não sucumbir a tudo aquilo que ela viveu, não apenas na sua pele, enquanto corpo, mas na sua pele emocional, vendo o seu filho sofrer. Então, que essa mesma Maria, que a todos nós abraça, ela possa, assim, dirigir os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores súplicas de paz e de misericórdia ao seu Filho amado, Jesus. Porque a nossa situação não está tão simples como deveria se tivéssemos feito o trabalho de casa há mais de 2000 anos, repetindo a mesma mensagem e permanecendo só na mensagem, esquecendo das ações. Que esse Espírito de luz, Maria de Nazaré, ela possa nos ajudar a superar as nossas misérias morais, a superar as nossas dificuldades, que ela possa nos ajudar a levantar nas nossas quedas. Andamos caindo tanto. Porque, como mãe, de alguma forma, de todos nós cristãos, é para ela é para a mãe que o filho assustado corre quando algo tira a sua paz. Os meus agradecimentos a você que acompanhou aí do outro lado, aí na tela do YouTube, esse trabalho a convite do nosso André. E em breve nos reencontraremos. Espero que na próxima, já percebendo os seus olhares, as suas movimentações. Se fizermos a nossa parte, vai ser mais rápido do que imaginamos. Que Jesus nos abençoe a todos e Maria de Nazaré, que nos cubra com a sua paz e a sua misericórdia. Muita paz a todos.